Diogo, depois de uma sequência dura de jogos, né, 3 em uma semana, o Guarani tem uma semana livre aí para poder recuperar e treinar para o confronto contra o CRB. Como que você enxerga esse período agora? Um período muito importante, né, para que a gente possa trabalhar, corrigir os erros, descansar também, que é muito importante, né? Foi uma sequência um pouco pesada, né, também com as viagens, mas acredito que pelos pontos que conseguimos somar, foi uma sequência positiva, mas para que os pontos que nós somamos, né, possam ter uma importância ainda maior, é importante que a gente vença, né, o jogo no domingo. Então, focar principalmente no que pode ser melhorado, os nossos erros. A gente vem fazendo muitas coisas boas, mas empatamos, né, os últimos jogos, então corrigir e focar no que a gente precisa para que esses empates aí, né, no próximo jogo já possa ser transformado em vitória, que é o mais importante. Agora, Diogo, tirando um pouco do foco do campeonato, né, da Série B, hoje o Brinco está completando 70 anos e recentemente, por pesquisas aí do Celso, do Fernando, que são historiadores do clube, falaram que você fez o gol 3.000 do estádio, que foi no dia 27 de abril do ano passado contra o Criciúma, na vitória por 1-0. Quando chega isso para você, para o atleta, como que é assim, ter uma marca assim, importante num estádio, num clube? Essa minha passagem pelo Guarani tem sido muito especial, muito importante para mim. Já é o clube onde eu estou por mais tempo, né, vestindo a camisa, desde quando eu me tornei profissional. E eu sempre busquei isso em um clube, busquei me manter o máximo de tempo possível. Busquei criar uma identificação, né? E a gente estava até comentando aqui agora, né, que tem alguns momentos muito especiais da minha passagem aqui pelo Guarani, seja gol em derby, né, gols de falta, uns momentos assim que marcaram realmente, estão marcando, né, a minha passagem aqui. E assim foi uma surpresa, né, saber disso. Nem fazia ideia ali quando, né, você comentou comigo, nem fazia ideia desse dado aí do gol 3.000, e eu fico muito feliz, né? Só torna ainda mais especial a minha passagem aqui pelo Guarani. Assim, como a gente também estava comentando aqui, né? Vai passar aí um bom tempo, né? E talvez eu já vou ter me aposentado, né? Vou estar em casa e, né, em algum momento pode ser feita uma matéria, né? O pessoal relembrando aí os grandes momentos do Guarani, do Brinco de Ouro, e isso possa ser algo que venha a passar, né, na televisão, e algo que eu vou ficar muito feliz também de comentar, né, com a minha família, com os meus filhos. Vai ser legal assim, deixar essa marca, né, na história do clube. Mas eu sinceramente espero que eu venha a marcar a história, ter o meu nome marcado na história do Guarani de uma forma ainda mais especial e importante, né, que é conseguindo um acesso, conseguindo um título. A gente está buscando isso mais uma vez esse ano, né? Já é a minha terceira Série B pelo clube, e eu espero que no final do ano a gente possa comemorar uma grande conquista e que a minha passagem aqui possa ficar marcada de uma forma ainda mais especial, né? Não só pelo gol 3.000 ou gol em derby, gol de falta, mas com um título, né? Algo que vai deixar a torcida ainda mais feliz e que vai ajudar o clube, né, também a voltar a viver em um patamar que o clube já viveu, né, um patamar de Série A, um patamar mais elevado na história do futebol brasileiro. Ô Diogo, aproveitando o ensejo em relação a esse gol 3.000, aqui no Brinco, quantos gols foram os que você fez aqui no Brinco? Eu acredito que até o momento foram 7. 7. E qual deles te marcou mais? Eu, no meu ponto de vista, eu trabalhando aqui no Guarani há pouco tempo, eu lembro de um paulista que você fez um gol no contrapé do goleiro do São Paulo, que você matou ele, né? Você matou o goleiro. Se eu não me engano, o Volpe era o goleiro do São Paulo naquela época. Você bateu do lado de fora da barreira, pegou ele no contrapé. Ele esperando de um lado, a bola foi do outro. Treinamento, né, Gil? Porque a gente vê que você treina muito isso. A gente procura treinar bastante, né, para quando chegar no jogo a gente fazer o gol, ajudar a equipe da melhor forma, né, e jogando bem sempre é o que a gente busca, mas quando a gente consegue fazer um gol é ainda mais especial.
E para mim, acredito que esse gol contra o São Paulo realmente tenha sido o mais especial, pelo contexto todo que envolveu, né? Tem a questão das faltas que a gente treina muito, eu treino muito, sempre, né, muita repetição ali pós-treino para chegar no jogo e conseguir, né, ter o êxito de fazer o gol. E também, naquele momento, a minha esposa estava grávida e eu estava um pouco preocupado já, porque se eu conseguiria fazer um gol ou não, para homenagear minha esposa e homenagear minha filha. Então, por todo esse contexto, ter sido um gol de falta, um gol contra, né, um grande clube que é o São Paulo, primeira divisão do Campeonato Paulista, um jogo que a gente acabou vencendo por 2-1, então foi um gol muito importante também para a partida. E por esse contexto depois ali eu fiquei feliz de ter pego a bola, né, ter feito aquela cena comum, né, quando o jogador vai homenagear, né, sua filha ou filho, né, coloca a bola ali por baixo da blusa e tal e faz a homenagem. Então eu pude também fazer essa homenagem carinhosa aí para minha filha. Aliás, Diogo, só assim, em cima disso das cobranças que você treina, depois que o árbitro apita, você ainda demora alguns segundos para poder chegar, para bater a bola. O que significa isso, Diogo? Atrapalhar a mente do goleiro? A gente tenta atrapalhar, né, o máximo possível ali a concentração do goleiro, principalmente. Da mesma maneira como o adversário, né, tem a questão da barreira ali, a barreira sempre anda um pouco, sempre tem ali um pouco de catimba ali, né, de ambas as partes, um tentando atrapalhar o outro e até conversando com os goleiros também durante o treinamento. É algo que eles comentam que incomoda um pouco, que atrapalha, né, quando o batedor demora. Então é algo ali que a gente procura fazer para desestabilizar um pouco o goleiro e até que funcionou um pouco aí, né, nesses últimos 2 gols que eu fiz contra o São Paulo, contra a Portuguesa. Vou continuar fazendo aí, né, vai que dá certo no próximo gol também.